Jacó estava em fuga. Ele corria com o coração acelerado, sentindo o peso de suas ações e a urgência de escapar. Cada passo que dava parecia ecoar a traição que havia cometido. Ele tinha enganado o próprio irmão gêmeo, Esaú, e roubado a sua primogenitura, sabe como é? A tensão entre os dois irmãos havia chegado ao ponto de ruptura, e Jacó sabia que a ira de Esaú não seria facilmente apaziguada. O coração de Jacó estava tomado pelo medo da vingança de Esaú. Cada sombra no deserto parecia esconder um perigo, e cada som noturno fazia seu coração saltar. Ele fugiu da sua casa, da família, de tudo que conhecia. A segurança e o conforto de seu lar ficaram para trás, substituídos pela vastidão desconhecida do deserto. A jornada pela frente era incerta e assustadora. O deserto não oferecia garantias, apenas desafios e perigos. Jacó estava sozinho, sem saber o que o futuro reservava. Sozinho, ele se viu diante da imensidão do deserto, um lugar de solidão e medo. A vastidão ao seu redor parecia refletir a confusão e a incerteza dentro de si. A noite chegou e Jacó se viu em um lugar ermo. O frio da noite desértica se infiltrava em seus ossos e a escuridão parecia engolir tudo ao seu redor. Sem ter onde se abrigar, ele pegou uma pedra para usar como travesseiro. O chão duro e a pedra fria eram um lembrete constante de sua situação desesperadora. Cercado pela escuridão, ele devia estar cheio de culpa e incertezas. Os pensamentos de Jacó deviam estar girando, refletindo sobre suas ações e as consequências que agora enfrentava. O peso das suas ações devia estar esmagando ele. A traição contra seu irmão e a fuga de sua família eram fardos pesados para carregar. Mas mesmo naquela hora difícil, Deus tinha um plano para Jacó. No meio de sua angústia e desespero, havia uma promessa de esperança e redenção. Ele estava prestes a receber uma visão que mudaria a vida dele para sempre. Uma visão que não só lhe daria direção, mas também renovaria sua fé e propósito. Na vastidão do deserto, sob o céu estrelado, Jacó estava prestes a encontrar um novo caminho, um caminho guiado pela mão divina. No meio da escuridão daquela noite, algo extraordinário aconteceu. Jacó teve uma visão. Diante dos olhos dele, uma escada magnífica apareceu, ligando a terra ao céu. A escada era imponente, alcançando as alturas celestiais. Anjos subiam e desciam por ela, como carteiros entre Deus e os homens. Jacó observava tudo com admiração e espanto. Ele nunca tinha visto nada parecido. A visão era tão real, tão vívida, que ele conseguia sentir a presença divina ao redor. Era como se a cortina entre o mundo físico e o espiritual tivesse sido aberta. A escada na visão de Jacó não era apenas uma construção, mas um símbolo poderoso. Na Bíblia, essa escada é descrita como uma ligação entre o céu e a terra, uma ponte mística que une o divino ao humano. A visão de Jacó, enquanto dormia, revelou uma escada que tocava o céu, com anjos subindo e descendo por ela. Essa imagem não é apenas uma metáfora, mas uma representação profunda da conexão espiritual que todos nós podemos ter com o divino. Ela representava a conexão entre o céu e a terra, a ponte entre Deus e a humanidade. A escada de Jacó é um lembrete constante de que, apesar das nossas imperfeições e falhas, existe um caminho para nos conectarmos com o divino. Essa escada simboliza a esperança e a promessa de que não estamos sozinhos, que há uma presença divina sempre ao nosso lado, guiando-nos e protegendo-nos. Era um lembrete de que, mesmo com as nossas falhas, não estamos separados de Deus. A escada de Jacó nos ensina que a espiritualidade e a fé são caminhos que nos levam de volta ao Criador. É um símbolo de que, independentemente das circunstâncias, sempre há uma maneira de nos aproximarmos de Deus. A visão de Jacó é um convite para refletirmos sobre nossa própria jornada espiritual e buscarmos essa conexão divina em nossas vidas diárias. Essa escada também apontava para Jesus Cristo, que mais tarde se descreveria como o caminho, a verdade e a vida. João 14:6. Jesus é a personificação
dessa escada, o mediador entre o céu e a terra. Ele é aquele que nos mostra o caminho para o Pai, que nos guia através das dificuldades e nos oferece a salvação. A escada de Jacó é, portanto, uma prefiguração de Cristo que veio ao mundo para nos reconectar com Deus. Assim como a escada, Jesus é o único que liga a gente a Deus. Ele é a ponte que nos permite atravessar o abismo do pecado e da separação. Através de Jesus, temos acesso direto ao Pai, podemos experimentar a graça e o amor divino de uma maneira que antes era impossível. A escada de Jacó nos lembra que essa conexão é real e acessível a todos que buscam a Deus com sinceridade e fé. Através da morte e ressurreição dele, o caminho se abriu para que a gente pudesse se aproximar do Pai. A crucificação de Jesus foi o sacrifício supremo que pagou o preço pelos nossos pecados, e sua ressurreição foi a vitória sobre a morte, abrindo as portas do céu para todos nós. A escada de Jacó, então, é um símbolo poderoso da redenção e da esperança que encontramos em Cristo. É um lembrete de que, através de Jesus, temos a promessa de vida eterna e a certeza de que nunca estamos sozinhos em nossa jornada espiritual. Promessas na noite. A segurança de Deus para Jacó e para nós. Enquanto Jacó admirava aquela escada, Deus falou com ele. Ele prometeu a Jacó que estaria com ele, que ia proteger e abençoar ele. Deus prometeu dar a Jacó a terra em que ele estava deitado e fazer dele uma grande nação. Ele prometeu nunca abandonar ele. As promessas de Deus a Jacó não eram só para ele, mas também para os descendentes dele e para todos que acreditam. Elas falam da fidelidade de Deus, do amor incondicional e do poder de cumprir suas promessas. Presença constante. Deus permanece conosco em cada degrau da vida. Assim como Deus esteve com Jacó na jornada, Ele promete estar com a gente nas nossas. Ele é o Deus que caminha ao nosso lado, que nos guia e nos sustenta nos tempos difíceis. Cada passo que a gente dá, cada desafio que a gente enfrenta, cada obstáculo que a gente supera, Deus está lá. Ele é a nossa força quando a gente está fraco, a nossa esperança quando a gente está desanimado, o nosso conforto quando a gente está com medo. Encontrando paz na caminhada. A escada como símbolo de esperança e conforto. A vida é uma jornada cheia de altos e baixos e muitas vezes encontramos momentos de paz e reflexão ao longo do caminho. A escada, em sua simplicidade e simbolismo, nos oferece uma perspectiva única sobre a esperança e o conforto que buscamos. A visão da escada de Jacó é uma fonte de conforto e esperança para nós hoje. Esta escada mencionada na Bíblia representa a conexão entre o céu e a terra, um caminho espiritual que nos lembra da presença constante de Deus em nossas vidas. Cada degrau da escada simboliza um passo em nossa jornada espiritual, um avanço em direção à compreensão e à paz interior. Ela nos lembra que, mesmo nos momentos mais difíceis, não estamos sozinhos. A oração e a fé são nossas companheiras constantes, oferecendo-nos força e coragem para enfrentar os desafios. Quando nos unimos em oração, sentimos a presença divina mais intensamente, e isso nos dá a certeza de que somos ouvidos e amparados. Deus está com a gente, e Ele tem um plano para as nossas vidas. Cada momento de dificuldade é uma oportunidade para crescer e aprender. E a escada de Jacó nos lembra que há um propósito maior em tudo o que vivemos. A luz divina que incide sobre a escada simboliza a orientação e o amor de Deus que nos guiam em nossa jornada. Quando a gente se sentir perdido, sozinho ou com medo, podemos nos apegar à promessa de Deus de estar sempre com a gente. A solidão e o medo são sentimentos humanos naturais, mas a fé nos oferece um refúgio seguro. Meditar e refletir em ambientes naturais pode nos ajudar a reconectar com essa promessa divina, encontrando consolo e renovação espiritual. Podemos olhar para a escada de Jacó como um lembrete de que o céu está ao nosso alcance e que Deus está sempre trabalhando nas nossas vidas. Cada degrau que subimos é um passo
em direção à nossa realização espiritual e à compreensão do amor divino. A escada nos inspira a continuar nossa jornada com fé e esperança, sabendo que nunca estamos sozinhos e que o céu está sempre ao nosso alcance. Uma oração de gratidão pela promessa de Deus em nossas vidas. Senhor, obrigado por sua presença constante em nossas vidas. Obrigado por ser o nosso Deus que vê, que ouve e que se importa. Ajuda a gente a lembrar da escada de Jacó e das suas promessas, especialmente quando a gente estiver passando por momentos difíceis. Que a tua paz, que é maior do que qualquer problema, tome conta dos nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Amém.